bem-vindos à nossa aula. Nós vamos estar, então, orando, agradecendo a Deus por mais uma vez Ele nos permitir estarmos reunidos em aula. Quero pedir oração por mim. Hoje eu estou com alergia muito atacada. Então, eu queria que os irmãos estivessem orando, então, pela minha saúde, da minha família. E pedir por cada um de nós, para que Deus continue guardando as nossas vidas, saúde. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, do nosso mundo, de todos nós. Vou pedir ao Celso, então, que faça essa oração. Celso, por gentileza. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado, Deus querido, em primeiro lugar, Senhor, quero te pedir perdão, Senhor, pelas nossas ofensas, nossas falhas. Mesmo, Senhor, nós queremos caminhar na sua presença, muitas vezes nós te deixamos tristes, Senhor, por isso nós te pedimos perdão nesta noite. Senhor, coloca em suas mãos também a nossa professora, que está passando por um momento de dificuldade nesse período, Senhor, atacado da alergia, e nós entendemos muito bem o que ela está passando, e o Senhor também sabe, Senhor. Por isso nós te pedimos, Senhor, livra ela dessa doença, dessa sempre, Senhor, representando o Senhor aqui nesta terra como ela tem feito até agora, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe, Senhor, a nossa aula nesta noite. Que o seu Espírito Santo venha iluminar a nossa mente uma vez mais, Senhor, para que nós possamos ser também aqueles que falam de Ti com ousadia, Senhor, nesta terra. Senhor, abençoe cada família aqui representada, Senhor. Que cada um de nós possamos, Senhor, a começar pela nossa casa, Senhor, semear a Sua palavra e sermos, Senhor, representantes de Deus nesta terra, Senhor. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço neste momento. Amém. Amém. Então vamos lá, meus amados. Semana passada a gente falou sobre o último assunto aí da primeira parte do Gênesis, que foi aí do capítulo 1 ao capítulo 11 de Gênesis. E aí a gente hoje vai começar, e encerrar hoje mesmo. Nós vamos fazer somente um apanhado geral biográfico dos capítulos 12 ao 50, onde Moisés ele trabalha por a biografia de 4 personagens: Abraão, Isaque, Jacó e José. E aí agora no capítulo 11, ele chega realmente no ponto onde Moisés objetivava, porque ele começa toda a narrativa do Gênesis querendo dar objetivo e identidade ao povo que estava peregrino no deserto no momento, e era contar o início da história de Israel, qual era o seu propósito, o propósito do seu chamado, quem eles eram, de onde eles foram tirados, e para que eles pudessem, então, entender a sua identidade, o seu chamado, porque que Deus os havia escolhido. E aí, no capítulo 11, agora, Moisés ele se detém na genealogia de Sem. A gente viu que a Torre de Babel ela trouxe a confusão de língua. Israel. E aí o capítulo 11 apresenta um descendente ilustre chamado Abraão, que vivia num local idólatra, era filho de um pai idólatra, um fazedor de ídolos, e ele é chamado nesse contexto idólatra para ir para uma terra onde Deus mostraria para ele. Curioso é que Deus não fala para Abraão que terra seria essa, nem como ele daria essa terra por herança. Fato é que Abraão ouve a voz de Deus e ele começa a seguir a Deus e obedece a Deus. Muitos vão falar assim, mas o pai da fé, como Abraão é conhecido, pecou. E eu costumo dizer que o pai da fé ele foi uma construção ao longo da caminhada dele com Deus. A gente vai ver a partir do capítulo 12 e em diante, toda uma construção, uma caminhada de fé. Abraão ele não era o pai da fé no momento em que ele sai de Ur dos Caldeus, mas ele vai se tornar o pai da fé,
e como a Bíblia diz, isso vai ser lhe imputado por justiça, porque ele teve uma caminhada, uma construção, e à medida que ele se relacionava com Deus, ele vai então se tornar esse pai da fé. Curiosamente, eu já falei isso lá nas primeiras aulas, Abraão, ele é o pai da fé das 3 maiores religiões do mundo, né? Então, ele é reconhecido o pai da fé do judaísmo, do islamismo e, por consequente, do cristianismo. Então, ele é o pai da fé das 3 maiores religiões do mundo, se concentram na descendência de Abraão. E aí, esse personagem, esse descendente, ele vai vir da linhagem de Sem. Novamente, eu vou pontuar aqui que a perseguição do Holocausto é uma perseguição antissemita, porque Abraão ele é um descendente de Sem, um dos filhos de Noé, sobre quem a bênção estava. Né? Deus abençoaria as famílias da terra a partir da descendência de Sem. E aí Moisés começa, né, uma narrativa biográfica desses 4 personagens. É muito curioso que do capítulo 1 ao 11, embora Moisés tenha abordado 4 grandes temas, ele não tenha sido rico em detalhes. Mas a partir de agora, ele vai ser muito rico em detalhes. Ele vai pontuar locais, horários, situações, circunstâncias. Então, ele vai ser muito rico em detalhes, porque era objetivo de Moisés narrar a história dos patriarcas da fé. A gente vai entender, então, também esse conceito de patriarca. Né? Dentre os 4 aqui, apenas um não é conhecido como patriarca da fé, que é José. Apenas Abraão, Isaac e Jacó. E uma vez sendo dispersas as nações, Deus agora vai focalizar a sua atenção em um só homem e os descendentes deles, dos quais ele abençoaria todas as nações. Abrão, né, princípio lá, o nome dele era Abrão, trocou o seu nome por conseguinte para Abraão, e é o ponto em torno em qual gira o livro do Gênesis, as 3 promessas pactuais que Deus faz a Abraão. E em que consistiam essas 3 promessas? Em uma terra, em múltiplos descendentes e uma bênção. Se você for toda a narrativa dos personagens, você vai ver que essa bênção pactual, essa promessa pactual, ela só é feita a Abraão, a Isaac e Jacó. Por isso que eles são reconhecidos patriarcas da fé. Abraão ele tem um começo um pouco tumultuado, né? Porque Deus diz para ele: sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão ele não obedece por completo, ele leva Tera e leva seu sobrinho a Arã, que era o seu irmão mais velho, ele morre ainda em Ur dos Caldeus. Então, alguns acreditam que por conta da cultura patriarcal e o filho mais velho, ele era responsável pelo cuidado dos pais. Então, ele toma essa iniciativa de levar Tera, o seu pai, e levar o seu sobrinho, que era filho de Arã, consigo. Quando eles chegam numa terra chamada Arã, Tera morre, vem a falecer, né, por idade, ali avanço de idade, e ele segue jornada com sua família, sua esposa Sara, nesse momento Sarai, e leva consigo Ló e toda a sua comitiva. A gente vai ver que o fato de Abraão ter levado Ló vai trazer problemas seríssimos para Abraão mais tarde, possivelmente algumas consequências, né, dele não ter obedecido de maneira plena a ordem que Deus lhe havia dado. Mas fato é que Abraão ele vai construindo um legado de fé. Abraão, por 2 vezes, ele mente, porque diz que Sara, sua esposa, era uma mulher, apesar de idosa, muito bela, e Abraão teme por sua vida, e por 2 vezes ele mente, dizendo que ela era sua irmã. Alguns tentam limpar a barra de Abraão, falando que ela era sua meia-irmã. De fato, Sara era meia-irmã de Abraão, mas o último estágio de Sara era esposa. Então, eu não consigo aí tentar limpar a barra de Abraão. O fato é que Abraão, de fato, mentiu, mas ele mentiu, e nesse momento, Abraão ainda estava construindo esse legado de fé. E aí, quando a Sarai era uma mulher estéril, não tinha filhos, e a bênção pactual ela consistia em uma terra,
múltiplos descendentes e bênçãos. Você vai ver por diversas vezes Deus reanimando o ânimo de Abraão, dizendo que continuava Parou para vocês? tão numerosos Sim. quanto... Professora, tá a segunda vez que a sua voz para. A minha internet está oscilando um pouquinho, o César, o Celso. Se alguma coisa acontecer, depois eu vou disponibilizar a gravação para vocês, tá bom? Tá bom. Tá E legal. aí ele olha para a terra, né? E ele, tal como ele não podia contar os grãos de areia, a sua descendência também seria numerosa como os grãos de areia do mar. Certa vez eu ouvi numa pregação, achei algo muito pleno quando o pregador diz que Abraão, igualmente, ele seria pai de uma multidão de filhos biológicos e o pai de uma multidão de filhos espirituais, né? Ele faz o contraponto da areia do mar como filhos biológicos e as estrelas do céu como filhos espirituais de Abraão. E como isso se cumpre na vida de Abraão, né? O segundo personagem que nós conhecemos nessa narrativa é Isaac, o filho da promessa, que chega 25 anos depois da primeira vez que essa promessa é feita para Abraão. Então, Abraão teve que esperar por longos 25 anos até que a promessa se concretizasse. Isaac, então, é o filho da promessa, e Deus vai estabelecer um pacto com Isaac, né, como um elo espiritual com Abraão. Pouco nós sabemos da narrativa da vida de Isaac, fato é que ele foi um filho muito obediente, ele é um tipo de Cristo. Quando ele está na adolescência, Deus pede a Abraão, seu filho, e Abraão, numa atitude de fé, ele sobe o monte, no Monte Moriá, para oferecer Isaac em sacrifício. Deus chega ali, interrompe aquele momento e provê um cordeiro. E diz então que ali Abraão vai colocar o nome daquele lugar de Jeová Jirê, dizendo Deus proverá, porque Deus proveu o cordeiro para substituto de Isaac. Isaac, então, ele mais tarde, ele igualmente, ele se casa com Rebeca, sua esposa é estéril, ele vai ser pai de filhos gêmeos já na vida adulta, mais de 40 anos, e ao qual ele dá o nome de Jacó e Esaú. E é justamente um desses filhos que vai virar o protagonista da história, que vai ser Jacó. Jacó, então, é um homem enigmático, né? Controverso, emblemático, todas as qualidades possíveis a gente pode dar a Jacó. Jacó é chamado aí de usurpador, suplantador. Existe uma longa discussão se o nome de Jacó de fato tem esse significado, porque alguns estudiosos vão dizer que nenhum pai em sã consciência vai colocar o nome do filho de suplantador ou de usurpador. Fato é que Rebeca tinha uma confusão no seu ventre, e Deus fala para ela que no seu ventre havia duas nações e que o mais velho serviria o mais novo. E Jacó sai na hora do nascimento agarrada ao calcanhar de Esaú. A Bíblia fala que os pais acabam seguindo um certo favoritismo, porque Rebeca prefere Jacó e Isaac prefere Esaú. Esaú era um homem tratado na agricultura, na caça, era o homem do campo, enquanto Jacó, eu brinco e falo que era o filhinho da mamãe, né, que ficava em casa, comia comida da mamãe, tinha cheirinho de casa, de perfume, enquanto Esaú era um homem peludo, queimado de sol, tinha cheiro de caça, cheiro de mato, e é nesse sentido que a gente vai ver o protagonismo de Jacó se desenrolando, se desenvolvendo. Esse homem que vai ter também uma caminhada, uma construção, ele vai ter alguns encontros com Deus, ele barganha com todo mundo, mas chega um momento que ele tenta barganhar com Deus, e ele vê que com Deus ele não pode. Fato é que a bênção de Deus estava sobre Jacó, e tudo que Jacó se propunha a fazer, Deus abençoava. E aí você pode perguntar assim, mas Deus abençoa o enganador? Não, eu entendo que Deus abençoa Jacó apesar dele ser enganador. Até que Jacó tem um encontro definitivo com Deus ali no Val de Jaboque.
E aí, quando ele vai erigir um altar ali naquele local, ele vai dizer que se chame o Deus de Abraão e Isaque, de o Deus de Jacó, o Deus de Israel. Né? Jacó vai ter o seu nome trocado para Israel, e ele é o que vai ser o pai das 12 tribos de Israel. Um dos filhos mais novos de Jacó, chamado José, ele, por conta de Jacó também ter uma certa predileção por esse filho, que era o filho da mulher amada, Raquel, ele é vendido como escravo para o Egito pelos seus irmãos por ciúme. A gente vai ver que nessa história dramática ali, há uma tentativa de se livrar de José por conta do temor dos irmãos, achando que José ia passar a perna neles, por ciúme mesmo, inveja. Eles vendem José para o Egito. José ele vai se tornar escravo no Egito, mas José, igualmente, tal qual seu pai, a mão de Deus estava sobre ele e o abençoava plenamente, que tudo que José colocava a mão vinha prosperando. E rapidamente José ele vai a um cargo de liderança no Egito. Ele passa por alguns percalços na casa de Potifar. Ele vai parar na prisão por conta disso, mas na prisão também Deus o abençoa, até que ele chega ao segundo homem do Egito, né? O governador, o homem abaixo do faraó. E é nesse sentido que José entende o propósito pelo qual Deus permitiu que ele fosse levado ao Egito, porque Deus o usou como instrumento para livrar a sua família de uma grande fome que acometeu aquele tempo, a nação de Israel ali naquele momento. E José, então, ele é usado por Deus para levar a família de Jacó até o Egito. Eles agora vão habitar a terra de Gósen. Por que é a terra de Gósen, né? Porque os egípcios olhavam os hebreus como imundos, porque eles eram criadores de ovelha, então eles não se misturavam. Outra coisa, outro aspecto era que os hebreus cultivavam longas barbas e muitos cabelos, e isso também para o egípcio era um sinal de imundícia, de sujeira. Então, eles não têm contato com os hebreus, e aí José os acomoda na terra de Gósen, que era uma terra adjacente ao Egito, que era pertencente ao Egito, e ali entra uma família de 70 pessoas. Então, o finalzinho do livro de Gênesis termina com a família de José sendo levada para o Egito, em aproximadamente 70 pessoas, e ali habitando. E agora termina o livro de Gênesis. Uma curiosidade do livro de Gênesis é que ele começa no jardim e ele termina no caixão no Egito, porque narra ali a morte de José. Então, Jacó e José e todos os seus irmãos morrem no Egito, e agora eles vão se passar, então, uma lacuna, né, histórica de aproximadamente 300 anos entre o fim da narrativa de Gênesis e o início da narrativa do Êxodo. E é onde a gente vai entrar hoje, né, na nossa narrativa do livro do Êxodo. Todo mundo me ouve ainda? Bem aí? Sim. Professora, ficou uma questão a semana passada. A senhora vai entrar em Êxodo, mas a senhora tinha deixado uma pergunta, né? Boa pergunta. Não quero sair com essa dúvida, né? De Gênesis. Boa, Celso, boa lembrança, muito obrigada. Quem fez o trabalhinho de qual foi a outra ordem de dispersão desobedecida na Bíblia, né? Hoje nós temos aqui a Vanessa, o Jorge, o Celso e a Simone. Quem foi que fez o trabalhinho? Então, eu pesquisei, a senhora falou que não precisava escrever, né? A gente ia Não, discutir só. precisava não. Você fez, Celso? Eu Descobriu? acho que sim. Quem mais fez? Vanessa, Simone e Jorge fizeram? Eu não participei da outra aula, eu até olhei a matéria, mas eu não cheguei a procurar a pergunta, não. Seus amigos de Jó não te avisaram. Brincadeira. Seus amigos de Jó, Simone, estão precisando de coração. Tá vendo? Ora por eles, Simone, que Deus vai te dar tudo em dobro, restituir tudo em dobro, entendeu? É verdade. Vanessa e Jorge, fizeram?
Pesquisei sim, professor. Pesquisei sim. Então vamos lá. Quem descobriu aí? Qual é a outra ordem de dispersão desobedecida na Bíblia? Posso fazer marcar o primeiro, dar o primeiro chute? Pode ir lá. Então, eu entendo que foi lá no na despedida de Jesus, né? Quando ele aqui no versículo a partir do versículo 4, né, do primeiro capítulo de Atos, mas a ordem eu entendo que foi aqui no versículo 8. Alô, professora? Entrei agora, querido. Eu estava fazendo uma confusão. Eu pensei que era outra professora e estou esperando. Depois minha filha disse, mãe, hoje é quinta, hoje é sexta-feira. Eu estou pensando que hoje é quinta. Aí acabou que agora que eu vim ver que eu vi que não é a professora que eu estava pensando. Seja bem-vinda, irmã Dalva. Celso, pode falar que minha não tinha caído, eu não te ouvi, perdão. Oh, meu Deus, tá tudo ruim hoje. Ô, papai. Oh, meu Deus, me ajuda, pai. Celso, pode falar. Mãe. Oi? Então, eu estava falando que eu acho que a ordem foi aqui no versículo 8 do capítulo 1 de Atos. Quando Jesus fala assim, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. E aí, Jorge, você que fez, você concorda aí com o achado do Celso? Aí, a consequência, só a consequência, para finalizar a pergunta, né? Para fechar a pergunta. Aí, a consequência vai ter o desfecho lá no final do capítulo 7 e no início do capítulo 8, né? Quando começa, então, a igreja, a perseguição da igreja, e aí os cristãos vão se espalhar, né? Vão se dispersar. Porque eles, na verdade, então, por que não foi cumprida a ordem? Que eles ficaram. A ordem era sair de Jerusalém depois, né? Depois do evento da descida do Espírito Santo, eles deveriam, então, lembrar da ordem que eles seriam testemunhas além de Jerusalém, né? Samaria, Judéia, confins da terra. Só que eles ficaram ali, a igreja se desenvolveu, começou a crescer e eles, tipo, que se acomodaram, né? Começaram a ficar salvos, sentados e satisfeitos. Exato. Então, eu entendo, eu acho que foi nesse período aqui, né? Jorge, você concorda? Professora, eu estava pesquisando, estava vendo a dispersão na Bíblia, da desobediência, suas consequências. Estava dando lá lá em Diaspora, quando começou a distribuição de Jerusalém, um conflito com os romanos. Eu estava pesquisando sobre isso, não cheguei a Atos 1, não. Então, de fato, não sei se a irmã Dalva fez o trabalhinho, irmã Dalva. Irmã Dalva, me ouve? Ela não está me ouvindo. Então, de fato, a outra ordem de dispersão... Ô, professora, eu não sei... Dalva, eu não sei o que está acontecendo com o meu celular, que o volume está todo aberto, mas não está muito, muito, muito baixo. Não estou ouvindo ninguém. Entendi, mas a minha voz, a senhora está ouvindo bem? Se eu botar lá dentro do ouvido, eu escuto. Tenta botar um fone, irmã Dalva. Tá, vou procurar aqui. Tá bom. Vanessa, você fez o trabalho? Eu vi que você entrou aí no teu outro perfil. Caleta, ela disse para me botar Então, vamos lá, vamos corrigir. A outra ordem de dispersão
que foi desobedecida na Bíblia, de fato, foi Atos 1:8. Né? O Celso explicou muito bem quando Jesus fala para eles, né? Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, ser-me-eis testemunho. Professora? Ela meio convite de novo. Perdão, gente, está oscilando muito a minha internet. O que acontece, então, nesse inteirinho? Quando eles têm o revestimento do Espírito Santo em Atos 2, eles deveriam partir, eles deveriam ir até os povos para levar o evangelho. O que aparentemente acontece? Eles se concentram em Jerusalém, fazendo um polo ali da igreja, né, e permanecem em Jerusalém. Alguém está ouvindo a professora? Está me ouvindo, não, Celso? Eu não estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Consegue me ouvir? Consigo. Então, Celso, vê se foi o seu áudio aí, sua entrada de áudio. E aí, quando eles não fazem isso, Deus permite que se levante uma grande perseguição. Lá no início do capítulo 8 de Atos, a gente vai ver que quando se levanta essa perseguição, eles são dispersos por toda a Judéia, até fora dos limites da Palestina. Então, Jorge, mesmo que você não tenha encontrado, você fez o trabalhinho, acertou aí, tá bom? Ganhou o pontinho. E a Vanessa depois me fala, irmã Dalva, se elas conseguiram fazer o trabalho, tá bom? Mas a outra ordem de dispersão era essa mesmo. Tranquilo para todos aí? Sim, sim. Professora, Oi, fala. fiquei em dúvida em relação a esse Atos 1. A que a senhora falou, que ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Essa não foi a ordem? Ficar em Jerusalém? Até que do alto sejais revestidos de Poder. poder, até o momento de eles serem revestidos de poder. Eles ficam aproximadamente, depois dessa ordem, 10 dias. Aí entendi. acontece o evento do Pentecostes. Entendi. Desce o Espírito Santo, reveste toda a carne, eles têm aquela grande colheita, parece-me. O que a igreja entendeu? Foi bom aquilo ali, né? Então, vamos permanecer aqui. Tanto que depois do evento de Atos 8, quando se levanta grande perseguição por conta do Império Romano, e eles são dispersos, somente os apóstolos se concentram em Jerusalém, né? Alguns dois, né? Porque alguns também vão ser dispersos. Mas Tiago, né, o irmão de Jesus, ele se concentra em Jerusalém, mas os demais vão por toda a região, o mundo conhecido na época, para poder divulgar o evangelho. Tá? Mas a ordem era até que do alto fosse revestido de poder. E automaticamente saísse, né? Isso aí. Quando descesse o Espírito Santo, eles teriam que sair, se dispersar. Entendi. Obrigado. Nada. Professora? Oi. Então, tá uma peleja hoje aqui. Eu entrei aqui no... Então, eu entrei aqui no meu computador, só que eu não tenho áudio no computador, tanto que eu dou aula com um computador e com o meu telefone. Só que esse telefone a tela não dá para ver nada. Tá toda branca. Aí eu não consigo ver o teu slide. No computador eu consigo. Se eu ficar ligado com os dois, dá microfonia. Eu tentei ligar meu microfone para falar aqui, deu microfonia, ficou alto, vai atrapalhar a aula. Eu tive que desligar meu microfone, eu não consigo falar. Aí eu vou desligar aqui para... Tá. Silencia os microfones do computador e deixa só o microfone. Não adianta. Mesmo assim, tá dando microfonia? Porque o microfone está ruim. Ele é aberto, fechado, ele não funciona. Eu teria que ter um fone para botar no coisa ali. Só que eu tô sem fone. Tá bom, minha flor. Pode desligar aí, então. Tá? Mas eu pesquisei sim, só que eu não encontrei. Eu encontrei um monte de coisa falando sobre a dispersão, o significado da dispersão,
falando da Torre de Babel. Aí encontrei negócio de dispensação, mas eu coloquei certinho aqui, mas eu não consegui achar. Não achou, né? Então, mas Não. foi esse mesmo. A ordem é Atos 1:8 e a consequência é Atos 8:1. Tá. Tá bom? Tá bom. Então vamos Tá lá, bom. gente. Vamos dar início, então, hoje ao nosso livro do Êxodo, tá? A palavra Êxodo literalmente significa saída, tá? Não tem outra explicação, outro sentido. Significa simplesmente saída. A palavra Êxodo, ela deriva da Septuaginta, que foi a tradução grega do Antigo Testamento, significa caminhos ou saídas, né? Então você vai ver aí ex, que significa fora, e odos, caminho. Então, traduzindo, saída. O livro do Êxodo, ele começa 3 séculos e meio depois da última cena do Gênesis, quando fala lá que José foi sepultado no caixão no Egito. Então, o último foi José ou Jacó, agora eu não me recordo. A última cena se passam 3 séculos e meio até o início do livro do Êxodo. Então, você imagina que essa lacuna histórica, né, quantos eventos aconteceram durante esse tempo. Alguns entendem o livro do Êxodo como coração do Pentateuco, porque ele é a continuação da história que foi iniciada no Gênesis capítulo 12. Então, ele vai dar uma continuidade da história dessa família que tem o seu início em Gênesis capítulo 12. E vai se desenvolver nos livros seguintes, Levítico, Números e Deuteronômio. A relação que o Gênesis tem com o Êxodo é muito semelhante à do Antigo com o Novo Testamento. Gênesis vai narrar o fracasso do homem em todas as esferas e circunstâncias e condições, enquanto que Êxodo ele é a história de Deus vindo em socorro do homem. Tanto que o livro do Êxodo, o tema, a palavra-chave é redenção. O Êxodo ele vai ser a obra redentora de um Deus soberano que vai vir de encontro a um povo perdido para resgatá-lo. Então, a ideia central do livro do Êxodo é a redenção, é o resgate. Começa contando como Deus desce em graça para libertar um povo escravizado e termina declarando como Deus desceu em glória no meio de um povo redimido, porque vai terminar com a glória de Deus enchendo o tabernáculo, o livro do Êxodo. Então, ele começa com Deus vindo em graça para resgatar esse povo que agora está escravizado. Então, a condição da última cena do Gênesis para a primeira cena do Êxodo é que o povo agora é um povo escravo no Egito. E ela vai terminar com Deus descendo em glória no meio de um povo que fora redimido. Qual é o propósito e a mensagem do livro do Êxodo? O Êxodo ele vai revelar o cumprimento da promessa de Deus a Abraão, porque Deus havia revelado a Abraão que os seus filhos seriam escravos na terra do Egito por 400 anos. Então, o Êxodo ele vai mostrar Deus cumprindo essa promessa. Moisés, que é o líder, né, ele vai preservar para o povo o registro dessa história, do livramento e da redenção dados pelo Senhor. A ideia central do livro é a redenção pelo sangue. Todo o conceito do sistema sacrificial levítico vai começar no Êxodo por conta da instituição da Páscoa. Essa ideia concentra-se na história de um povo que é salvo pelo sangue, amparado pelo sangue e tem acesso a Deus pelo sangue. Então, a ideia de vida e morte no relacionamento com Deus e o homem. Essa redenção ela se apresenta suprindo todas as necessidades da nação. O Êxodo vai mostrar o Deus oprimido, né? um povo que é oprimido pelos egípcios e que necessita de libertação. Deus que vai prover essa salvação, vai prover essa libertação, e essa nação necessita de uma revelação de Deus que vai orientar os passos da nação no que diz respeito à sua conduta, ao seu culto e à sua nova vida com Deus. Tem um pregador que eu não me recordo o nome, e ele vai dizer o seguinte: no Egito, Deus tirou o povo do Egito. No deserto, Deus precisa tirar o Egito do povo. Então, Deus vai fazer essa transformação, esse molde de caráter, de temperamento, de relacionamento do povo no deserto.
Após serem convencidos do pecado pela santidade da lei revelada por Deus, os israelitas vão sentir necessidade de purificação. E é quando Deus vai prover todo o sistema sacrificial como meio pelo qual o homem deve se aproximar de Deus. Tendo essa revelação de Deus, o povo então sente a necessidade de cultuar a Deus. E aí Deus vai prover o tabernáculo e estabelecer o sacerdócio, que era o meio pelo qual Deus ensinava ao povo pedagogicamente de que Deus habitava no meio do seu povo. Para a gente entender a dinâmica do Êxodo, o Êxodo ele é dividido em 3 blocos, tá? Que blocos são esses? 3 grandes acontecimentos. O livro do Gênesis era dividido em 2 blocos, o livro do Êxodo é dividido em 3 blocos. Do capítulo 1 ao 18, Moisés vai narrar a saída do povo do Egito, né? O Êxodo. Então, ele vai narrar como se deu, como é que eles eram oprimidos no Egito, o que Faraó fazia para infligir um cruel tratamento aos hebreus, né? O que desencadeou as pragas do Egito, a abertura do Mar Vermelho, como é que Deus, com mão forte, tirou o povo do Egito. A partir do capítulo 19, vai ter a entrega da lei aos pés do Monte Sinai. Aquele povo, então, que fora liberto da escravidão do Egito, já está acampado no pé do Monte Sinai e vai receber a lei em forma de tábuas de pedra. E Moisés, então, vai explanar a lei para o povo ali e fazer uma aliança com aquele povo. E do capítulo 25 a 40, nós vamos terminar o livro com um enredo detalhado sobre a construção do tabernáculo. Quando a gente tiver essa aula, a gente vai ver tabernáculo significa habitação. A ideia do tabernáculo era habitar no meio do seu povo. Então, Deus veio, né, desceu do monte e foi habitar no meio do seu povo através da pedagogia do tabernáculo. Vamos pensar aí um pouquinho, então, desses hebreus no Egito. Né? Rapidamente eu vou passar por essa questão de história aqui, sobre as famílias egípcias. Alguns vão dizer que como que José foi um governador no Egito, sendo que os egípcios eles não davam essa honra a escravos, mas diz que uma dinastia que reinava o Egito na época de José era uma dinastia diferente da época de Moisés. E essa dinastia, então, ela permitia, então, que algumas pessoas subissem ao governo, né, independente da sua raça. E aí, num determinado momento, depois da morte de José, a Bíblia vai dizer, depois que morreram os faraós que conheciam José, então tudo indica que houve uma mudança de dinastia no governo do Egito. O que essa dinastia passa a fazer? Ela passa, então, a oprimir o povo de Deus. Lembrando que o povo de Deus ele era um povo que tinha um crescimento extraordinário, entre aproximadamente 70 pessoas, e 400 anos depois eles já são um pequeno povo de 2,5 milhões de pessoas. Então, imagina o quanto isso não assustou os governantes egípcios, né? Eles olharam para aquilo e entenderam que aquele povo poderia se manifestar como um perigo eminente para o governo do Egito. Então, eles começam então, a oprimir o povo. O que Faraó não entende? Que quanto mais oprimia, mais eles cresciam. E a gente vai ver, então, como é que Faraó infligiu algumas etapas de crueldade para tentar, então, o crescimento desse povo que crescia assustadoramente. E aí eles vão se tornar essa grande multidão. Os egípcios o viam agora como ali. Vocês estão sem som aí da professora? Sim. Quem fala? Estamos sem som. Voltaram a me ouvir? Sim. Sim, voltaram Sim. a me ouvir? Sim. Vamos lá. Não se preocupe não que eu vou disponibilizar a gravação e na gravação não tem essas falhas de voz, não. Aí vocês podem assistir novamente, tá? 4 etapas no cruel tratamento que Faraó infligiu a Israel.
Primeiro, ele coloca israelitas debaixo de feitores para afligi-los com cargas pesadas. Eu não sei quantos já viram, né, filmes da antiguidade, onde tinham aqueles quebradores de pedra e atrás vinham feitores afligindo-os com açoite, né, infligindo neles um cruel tratamento, e com isso ele colocou cargas pesadas demais para que os israelitas fossem submetidos ao trabalho forçado. Uma outra etapa foi que ele torna pesadas as cargas deles. Eles trabalhavam várias horas diariamente, sem possibilidade de descanso, sem possibilidade de alimentação adequada para repor as energias. Então, tudo isso foi infligido aos israelitas naquele momento ali da história. Outra etapa, ele vai ordenar as parteiras que matassem os recém-nascidos. É nesse ponto aqui que eu quero chamar a sua atenção. O texto vai dizer que as parteiras temeram o Deus de Israel e elas passaram a poupar a vida dos recém-nascidos. Ao invés de obedecer, elas poupavam e davam a desculpa assim: as hebreias são mulheres muito mais, como é que fala? Muito mais fortes do que as egípcias, né? Mulheres muito mais guerreiras. E quando a gente chega, elas já deram a luz. Então, elas inventam essa desculpa para poder desculpar-se de não terem obedecido à ordem do faraó, que era matar os meninos recém-nascidos. O faraó fica enfurecido, então o que ele faz? Ele dá ordem aos soldados egípcios que adentrassem na casa dos hebreus e lançassem no rio todos os meninos, todas as crianças do sexo masculino. Então, ele ordena, ele dá essa ordem, que foi aí, vamos dizer assim, o reflexo da ruindade ou da malignidade que existia na pessoa desse faraó específico da história. E é nesse sentido que a gente vai ver Moisés, lá no capítulo 3, quando Deus fala: vi a aflição do meu povo, conheço-lhe o sofrimento. E a informação que o Flávio José, historiador, vai nos dar é que qual era essa aflição e esse sofrimento? Possivelmente os hebreus foram obrigados a cavar diques para deter as águas do Nilo, a abrir canais, faziam-nos trabalhar em construções de muralhas para cercar as cidades, levantar pirâmides de altura prodigiosa e mesmo os obrigava a aprender com dificuldade artes e diversos ofícios. Esses aqui seriam simplesmente alguns exemplos desse sofrimento do qual o povo hebreu era submetido na época desse faraó. Duração do cativeiro. Existem na Bíblia duas informações sobre o tempo em que durou o cativeiro, se teria sido 430 anos ou 400 anos, né? Então, tem um teólogo chamado Mesquita, que ele vai dizer que Israel, durante 290 anos aproximadamente, ele goza de paz e prosperidade, sem se preocupar com essa aflição de trabalho, com perseguição, com nada disso. Porém, os últimos 140 anos de estadia no Egito, eles passam debaixo de dura servidão, o que vai somar uma estadia de 430 anos no Egito. Halley, por sua vez, focaliza a história entre a morte de José e o nascimento de Moisés, dando um período aproximado de 300 anos. Se a gente levar em conta que Moisés ele leva 80 anos até livrar o povo totalmente do Egito, a gente vai dar aí um período aí de aproximadamente 400 anos. Então, existe essa pequena lacuna aí que não dá para fechar essa conta, né? Mas fato é que eles passam de 400 a 430 anos como escravos no Egito. E nesse contexto, Deus traz ao mundo, né, um homem chamado Moisés. E como é que se deu, então, a chegada desse personagem que a gente vai passar a estudar agora, né? Visto que nós já temos estudado sobre ele desde o início, porque Moisés é considerado o autor do Pentateuco. Moisés ele era um judeu da tribo de Levi, e seu pai se chamava Anrão e sua mãe Joquebede. Está lá no capítulo 6 do Êxodo, versículo 20.
Moisés, ao nascer, ele é escondido em casa durante 3 meses, então sua mãe, sabiamente, passa a ocultar o bebê, porém diz que quando não foi mais possível ocultá-lo, o que ela decide fazer? Ela decide fazer um cesto de vime. Hoje, né, é muito comum você ir a uma loja de bebês e ter o vulgo Moisés, porque esse cesto de vime que é usado como um berço, porque traz a ideia desse cesto de vime que a Joquebede faz. Ela betuma ali, né, com betume, ela vai invernizá-lo com betume e ela coloca providencialmente Moisés nesse cesto de junco e vai levá-lo até o Nilo. E aí vem algumas considerações. Primeiro, né, os bebês eles estavam sendo lançados no Nilo. Quando Joquebede faz isso, talvez teria sido uma atitude desesperada dela, de talvez numa tentativa de preservar a vida do filho. Ninguém sabe ao certo por que Joquebede toma essa atitude. Fato é que o milagre foi grande, porque alguns vão dizer que o Nilo era infestado de crocodilos. Então, se o bebê não morria afogado, ele morria devorado por crocodilos. Mas a Bíblia vai dizer que esse berço ele vai ser conduzido até a margem aonde se banhava a filha de Faraó. Né? Diz o texto que Miriam o acompanhava de longe, e aí, quando a filha de Faraó encontra Moisés e fala das águas, ele foi tirado, e ela procura, então, alguém que cuide, ela identifica como filho dos hebreus. Miriam se apresenta e fala: eu conheço uma mulher, e traz a própria mãe. E é muito curioso ver, então, a intervenção sobrenatural de Deus, porque agora Joquebede tem não somente o direito de criar o filho, como também de ganhar para isso. Então, ela tem a proteção da filha de Faraó, ninguém pode fazer mal algum a Moisés, e ela ainda ganha para poder cuidar do próprio filho, até o período que ele fosse desmamado, quando ela teria, então, que levá-lo até a corte egípcia. Cremos que o conhecimento que Moisés tinha a respeito de Deus fora adquirido no período em que ele teve na companhia da sua mãe biológica, Joquebede. E após ter sido entregue à princesa, que alguns acreditam que tenha sido em volta dos 5 aos 7 anos de idade, e ela o criá-la segundo o costume egípcio, no que se refere à educação de um príncipe. Ou seja, Moisés foi criado como um típico egípcio. Ele foi criado em toda a doutrina dos egípcios, na religião, nas questões de agricultura, nas questões de guerra, nas questões de língua. A potência da época era o Egito. E Moisés ele não somente foi instruído em toda a doutrina egípcia, como ele também foi preservada, sua vida fora preservada naquele conceito ali do Egito. E aí o que acontece? Moisés ele tinha, fato é que a gente não sabe ao certo onde ele adquiriu, mas ele tinha conhecimento da sua ascendência hebreia, né? Então ele sabia de onde ele descendia, ele sabia, ele tinha essa ideia consigo. É quando ele vê um egípcio oprimindo um hebreu e ele toma partido. Ali talvez houve um conflito e Moisés chega a matar esse egípcio. E aí o que acontece? Passado alguns dias, ele vê 2 hebreus conflitando entre si, porque o que Moisés faz? Ele oculta o corpo desse egípcio, pensando que estava tudo resolvido. E aí, quando ele vai, então, servir de mediador entre esse conflito entre 2 hebreus, os hebreus olham para ele e falam assim: fará conosco o mesmo que fizestes ao egípcio? E aí é nesse momento que Moisés teme e foge do Egito e vai se exilar em Midian, numa região a leste da península do Sinai, do outro lado do que hoje é chamado Golfo de Acaba, na parte norte de Ejaz. Tudo isso é para dizer que ele foi para um lugar bem distante da terra do Egito, né? Então ele migra para uma terra bem distante. Ali ele se encontra com uma jovem chamada Quetura, filha de um homem chamado Jetro, que era sacerdote em Midian. Desculpa, gente. O nome da jovem era Zípora, e aí eles eram descendentes, esses povos, né, eles eram descendentes
dos filhos de Abraão com Quetura, que foi a segunda mulher, a segunda esposa de Abraão após a morte de Sara. E aí ele vai encontrar com esse pequeno clã, casa-se com Zípora, e ali ele permanece por 40 anos. Né? Então, tudo indica que Moisés também, tudo que ele aprendeu a respeito do Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ele tem aprendido ou pela mãe Joquebede nos primeiros anos de vida e que fora consolidado pela convivência que ele teve com seu sogro Jetro durante 40 anos em que ele peregrinou nas terras de Midian. Moisés estava, pois, na fronteira onde viveram os antepassados, no meio de um povo que falava a mesma língua do seu povo, ou pelo menos um dialeto. E o seu serviço era pastorear o rebanho do sogro. Então, ele vai ver, ali no capítulo 3, a gente vai ver essa descrição, e eu queria agora que um voluntário, por favor, abrisse o capítulo 3 de Êxodo e fizesse essa leitura para mim, por gentileza. Até o momento que eu pedi para você parar. Capítulo 3 de Êxodo, do Êxodo. Professor, eu abri aqui. Pode ler. Êxodo 3, né? Isso. Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também veja a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhes respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Obrigada, Vai, Vanessa. ajuda. Até aí. Tá bom. Tá bom, obrigada. Então, vamos lá. Nada. Capítulo 3 de Êxodo, né? Primeiro ele fala assim: Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Esse cuidando aí, né, o sentido dele no verbo original hebraico, nos dá uma ideia de consistência, né, de continuidade. Isso era algo que ele fazia com frequência. Fato é que ele está agora no Sinai, e está ali próximo das campinas do Sinai, ali, do Monte Sinai,
e ele vai ter um evento. Ele olha e vê uma sarça pegando fogo. No deserto, não é incomum sarça pegar fogo. Isso não é incomum. Você vai ver os grandes incêndios, né, das matas hoje em dia, eles são causados normalmente pelo reflexo da luz do sol. Então, aquilo está seco, então acaba incendiando. Qual era o evento sobrenatural naquilo? É que a sarça pegava fogo, mas ela não se consumia, ou seja, ela não era destruída, ela não era consumida. Então, ele chama a atenção de Moisés e ele começa a se aproximar. Ele vai se aproximando até que ele ouve uma voz: Moisés, Moisés, tira a sandália dos pés, porque a terra onde você pisa é santa. A terra de Israel, ela é hoje conhecida como a Terra Santa. O próprio Monte Sinai tem um simbolismo todo sacralizado por conta dos eventos que aconteceram ali, mas ela não era santa por si só. Ela se tornou santa pela presença de Deus naquele momento. O que isso nos traz a ideia? De que o relacionamento que Moisés teria com Deus era um relacionamento regido pela santidade. Mas é óbvio que Moisés não reconhece quem estava falando com ele, até o momento que Deus se revela para Moisés. Eu sou, no versículo 6, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés esconde o rosto, pois teve medo de olhar. Então, Moisés, naquele momento, ele reconhece quem era Deus, qual era o Deus que estava falando com ele, né? E que tipo de relacionamento tinha aquele Deus. A Bíblia diz que qualquer um que visse a face de Deus certamente morreria. Então, Moisés teme olhar e ele vai e joga o rosto em terra, esconde o rosto para não olhar mais para aquele evento. E o que Deus revela para Moisés naquele momento foi algo extraordinário. Ele fala que ele, além de ver, ele ouvia a aflição, as orações do seu povo, e ele se importava, porque ele desceu para escolher um libertador, para livrar o povo dele da mão dos egípcios. E quem era aquele libertador? Moisés. Ele foi o escolhido de Deus. Moisés, então, começa com a sua lista de objeções. Ele fala: quem sou eu? E, de fato, Moisés estava certo. Moisés não era ninguém. Mas Deus fala para ele assim: certamente serei contigo. Isso era a maior credencial que Moisés tinha, porque Deus estaria com ele. Ele, de fato, sozinho não era ninguém, mas ele estava com Deus, então ele era a maioria. Ele era absoluto ali. E aí ele dá um sinal para Moisés. Ele diz que naquele mesmo monte o povo adoraria, né, a Deus naquele mesmo monte. Isso lhe serviria de sinal. Aí Moisés faz a segunda pergunta: quem é o Senhor? Qual é o seu nome? E aí Deus fala para ele assim: o meu nome é Eu Sou. O que nos mostra, então, a atemporalidade de Deus. Deus é atemporal, né? Ele é eterno, ele é imutável, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não sei se vocês sabem, no hebraico não existe o presente do indicativo, então, possivelmente, a melhor tradução é eu serei o que eu sempre fui. Então, dando essa ideia de eternidade da pessoa de Deus. E aí ele se revela para ele. E aí Moisés continua dando grandes objeções. A gente acabou não terminando de ler. Ele fala que ele não sabe falar e Deus permite que Arão seja levantado como profeta de Moisés na terra do Egito. E aí Deus faz sinais miraculosos. Então, vamos lá. Moisés agora já era um homem de 80 anos, porque após ele fugir do Egito, ele já tinha 40 anos, e ele vai permanecer 40 anos na terra de Midian. Ele começa a dar 4 objeções, o que eu chamo de 4 boas desculpas para não aceitar o chamado de Deus. Ele faz a primeira pergunta: quem sou eu para que vá a Faraó? A resposta de Deus: não importa quem você é, o que importa é que eu serei contigo. Ele fala: em nome de quem e diante do meu povo eu vou me apresentar? E Deus se revela para ele como Eu Sou, dizendo que, dando a ideia de que ele não mudou, de que ele continua o mesmo. A terceira objeção: os israelitas não vão acreditar em mim. E aí Deus concede a Moisés 3 sinais miraculosos que seriam as suas credenciais. Esse texto aqui, então, é fantástico, porque Deus pergunta para Moisés o que tem nas mãos. E ele tinha um cajado que ele usava para pastorear as ovelhas. Então, Deus usa o cajado que Moisés tinha na mão para livrar o povo do Egito. Ele joga o cajado no chão, o cajado se transforma em serpente.
e ele manda ele pegar o cajado, a serpente pelo rabo, e quando ele pega, a serpente novamente se transforma em cajado. Então Deus concede a ele 3 sinais que seriam as suas credenciais de que ele era alguém levantado por Deus. E a 4ª objeção, ele fala: não sou um homem de fácil fala. Alguns até acreditam que Moisés era gago, né? Ou tinha dificuldade de se expressar, ninguém sabe ao certo. E aí Deus fala para ele: quem fez a boca do homem? Mas ainda assim, o Deus onipotente, que poderia mudar a fala de Moisés, ele levanta Arão, então, como boca de Moisés. E aí, qual é a aplicação de tudo isso que a gente viu até o momento, né? Até agora? Muitas vezes, Deus vai usar o deserto como escola para aperfeiçoamento dos seus servos. A gente olha nas narrativas bíblicas que o deserto está presente na vida dos grandes servos de Deus. Você vai ver o deserto na vida de Abraão, o deserto presente na vida de Moisés, na vida de Elias, na vida de Eliseu, na vida de alguns servos de Deus, como Davi, o próprio João Batista, o próprio Jesus. Então, são homens que têm a sua vida, vamos dizer assim, moldada, né, capacitada na escola do deserto. Então, o deserto ele não é um acidente na agenda de Deus. Parece que o deserto faz parte. E as lições principais a serem aprendidas são a humildade e a dependência integral de Deus. Hernando Dias Lopes vai dizer que no deserto a gente aprende a confiar no provedor e não na provisão. A certeza de que Moisés estava na escola de Deus a fim de ser habilitado para o serviço. Ele já havia tentado com as suas próprias forças libertar o povo e havia falhado. Agora ele estava aprendendo a libertar os israelitas do Egito, mas era com a força de Deus. E essa frase final aqui é que eu gosto muito, né? Moisés ele foi educado 40 anos na corte egípcia. Os outros 40 anos ele foi treinado por Deus no deserto. E nos últimos 40 anos de vida, ele foi usado por Deus para conduzir o povo pelo deserto. Assim, nós podemos dizer, Moisés passou 40 anos pensando que era alguém, depois passou 40 anos descobrindo que não era ninguém, e depois passou 40 anos aprendendo o que Deus faz com a instrumentalidade de um ninguém. Então, eu adoro essa frase, né? E parece que a gente pode ver aqui... Hã? Oi, Celso. Forte isso, né, você? Muito. Foi o Jorge ou foi o Celso que falou? Jorge. Oi, Jorge. Muito forte, né? Então, ele passa 40 anos criando uma identidade, né, que possivelmente contaminou o seu coração, e ele talvez tenha ouvido várias vezes as histórias do seu povo. Aí ele descobre, ele fica frustrado, porque ele acaba dando tudo errado, ele tentou fazer algo, e aí ele vai 40 anos descobrindo que ele não era ninguém, isso acaba manchando, né, maculando a identidade dele, mas no final ele passa 40 anos sendo forjado, sendo moldado por Deus, até que ele aprenda exatamente quem ele era. Eu costumo dizer que Moisés é um dos meus personagens favoritos da Bíblia. E quando eu leio esses primeiros capítulos, do capítulo 1 a 4 do Êxodo, é o Moisés que eu não conheço. Eu conheço o Moisés que vai falar assim, Deus fala, eu vou mandar coluna, eu vou mandar anjo, mas eu não vou. E ele fala assim, então, Senhor, tem um problema. Se o Senhor não for, a gente não arreda o pé daqui. Né? Então, eu conheço o Moisés que Deus vai falar assim, o que você quer que eu te faça? E ele fala, eu quero te ver. E aí Deus fala, Moisés, você vai morrer. E aí ele fala, não tem problema, porque eu quero te ver. Então, esse Moisés que não negocia a presença de Deus, a comunhão com Deus, né? Essa intimidade com Deus. Então, é esse Moisés que eu gosto, né? Mas esse Moisés também, assim como fora com todos os outros grandes homens de Deus, ele teve que aprender a duras penas, ser forjado, moldado o seu caráter, até ele chegar a ser esse Moisés do qual nós conhecemos. Na próxima aula, então, a gente vai falar sobre as pragas do Egito e a instituição da Páscoa. E aí eu quero deixar a palavra, esses 5 minutos finais aí com vocês, né? Perguntar se alguém quer falar alguma coisa, comentar alguma coisa. Eu tenho uma dúvida. Fala, Jorge. Em relação a Moisés não entrar na Terra Prometida. Sempre escutei, pesquisei, sempre achei, não sei se a senhora vai agora me passar outra visão,
em relação àquele episódio de Moisés com o cajado e com a pedra. Aquilo ali me deixa em dúvida. Quando ele fere a rocha, não é isso? Isso, Deus manda ele falar a rocha e ele fere a rocha. Então, eu tenho algumas ideias ali naquele sentido ali, né? Primeiro, por que Deus ele pune Moisés dessa maneira? Eu entendo que o nível de relacionamento que Moisés tinha com Deus era um relacionamento diferente do que Deus tinha com o povo. Moisés sabia quem era Deus. Parece que Deus entendeu nas intenções de Moisés ali naquele momento um capricho, um certo tipo de orgulho, vaidade, porque Deus dá uma ordem e ele, como é que se fala? Ele desobedece essa ordem. Ao invés de falar, ele fere a rocha. Né? A gente vai saber mais tarde que a rocha era o próprio Cristo, né? Oi? Ele bate na rocha com a vara, né? Ele bate na rocha, isso, como como é que se fala? Um reflexo de ira, né? Mas de será que não foi mesmo. Hã? Será que não foi decorrente ao povo estar ali murmurando Sem e falando que dúvida. Isso aí eu não tenho dúvida. A gente vai ver lá na sequência. E a cabeça cheia e foi lá, em vez de falar, a rocha foi lá e bateu e recebeu essa punição. A gente vai ver na decorrência aqui, vai ter um dado momento que o povo vai ficar assim: Moisés, eu estou com saudade de alho poró, estou com saudade de cebola, das panelas de carne do Egito. Tu imagina o povo o tempo todo falando isso, murmurando e reclamando, mesmo sendo testemunha dos milagres de Deus. Eu falo assim, olha, eu ainda brinco, né, quando eu falo na igreja, que eu falo, o louco do Moisés ainda fala, Senhor, risca meu nome no livro da vida, se o Senhor for matar ele, fala, risca nada, eu quero nem saber se Deus vai... Trazendo para os dias de hoje, não é tão diferente também. Não é diferente, sem dúvida, só muda a data e o endereço, porque o comportamento é idêntico. Mas fato é que Deus enxergou alguma intenção que não condizia com o comportamento que Moisés tinha que ter com Deus naquele momento. Então, Deus pune ele para não entrar na terra prometida. Eu confesso para você que isso foi uma indagação minha durante muitos anos com Deus. Porque eu falava assim, poxa, Senhor... Tudo certo até ali. Pô, podia ter quebrado o galho, Senhor. Quase... Naquele momento ali, não sei o quê. Quase recebendo a bênção, vai e perde a bênção. Exatamente. Só que uma coisa veio no meu coração, Jorge, em um dado momento, que não é uma resposta teológica, mas é uma resposta que satisfez meu coração. Quando Deus me revela que ele foi o único que entrou na terra, né? Porque a terra de Canaã ela era só uma sombra. A verdadeira Canaã é o céu. Então, Moisés foi o único que entrou na terra, né? Então, eu falei assim, caramba, Senhor, de fato foi isso que aconteceu, né? Ele não entrou na Canaã terrena, mas ele entrou na Canaã celeste. Então, aquilo satisfez aquela minha angústia, aquele meu desejo de entender, né, os passos de Deus naquele momento ali. Mas quando a gente olha também esse exemplo, a gente precisa entender que pecado para Deus é algo muito sério. A gente hoje acaba banalizando isso, né? Deus perdoa, Deus perdoa. Não é assim. Pecado para Deus é algo muito sério. E Deus não passa a mão na cabeça do pecador. É morte, né? Deus... é morte espiritual, pô. É instantâneo. Pecou, morreu. Agora, as misericórdias infinitas, se renovando sobre a tua vida, é um outro fator. Exatamente. Então, a gente hoje tem o hábito de banalizar o pecado, né? De achar assim, é só um pecadinho. Deus não se preocupa com isso. Deus está preocupado com a minha vida espiritual, não com a minha vida material, com a minha carne, o meu corpo. E a gente se esquece de que pecado para Deus é algo muito sério. É tão sério que a penalidade é a penalidade máxima, é a morte. Então, Deus exigiu o derramamento de sangue para perdoar pecados. Então, olha só que coisa séria. Então, Deus precisava, naquele momento, Deus também estava sendo pedagógico. Então, Deus precisava ensinar isso para aquele povo que estava tendo o seu caráter forjado. Mesmo tendo sido Moisés, Deus precisava discipliná-lo. Então, eu também entendo isso. Eu entendo essas questões também, entendeu? Por trás da história. Verdade. Obrigado. Nada. Mais alguém, gente? Quer comentar ou falar alguma coisa? Professora, eu... Fala nisso. Então, não sei se minha pergunta vai ser boba. Eu falei assim, não vou nem perguntar isso lá no grupo, aqui agora na aula. Não existe, não existe pergunta boba.
É porque eu gosto, assim, sou muito sistemática, aí eu gosto de saber, assim, a ordem cronológica das coisas, sabe? Para eu me situar, e às vezes eu não consigo entender essa ordem cronológica. E eu escuto muita pregação, falando do cativeiro egípcio, babilônico, e cativeiro não sei de quê, 430 anos, 40 anos no deserto, 430 anos. Aí eu fico assim, eu sem saber em que ordem colocar, entendeu? Essas coisas, eu fico assim, e acho que isso é super importante para saber. Aí eu fiquei, pô, esses 40 anos no deserto, como a gente está falando do Êxodo, eu sei que eu vou aprender mais daqui para frente, mas esses 40 anos que o povo ficou no deserto, foi depois desses 430 anos, depois que eles atravessaram o mar, né, o Mar Vermelho, depois que Deus fez esse milagre, eles ficaram 40 anos no deserto por causa de murmuração e eles estavam indo para a terra prometida, é isso? Para Canaã, Exatamente. e eles ficaram... Exatamente. Foi depois... A gente está narrando aqui como é que era a convivência deles no Egito. Foi ponto, foi a aula de hoje, né? Como é que era o tratamento que eles sofriam no Egito. Por que provocou o povo a clamar por Deus por libertação e o chamado do libertador. Acabou. Semana que vem a gente vai ver agora o confronto de Moisés com Faraó. Moisés vai até Faraó e vai pedir, ó, Deus mandou libertar o seu povo. O Faraó, por sua vez, vai continuar com o coração endurecido até a última feita. Deus vai mandar como sinais as 10 pragas, e aí eles vão ser definitivamente expulsos do Egito. Então, quando eles são expulsos do Egito, que eles atravessam o Mar Vermelho, eles vão acampar no pé do Monte Sinai, onde Moisés teve a chamada dele. E ali Deus vai fazer uma aliança com o povo. Até esse momento está tudo bem. Então, aí vai construir o tabernáculo, vai passar todo esse tempo, tudo tranquilo, tudo ainda na perfeita harmonia. Vai receber o código de lei, que é o Levítico, que é o código sacerdotal, até que eles vão começar a ser preparados para possuir a terra, que é quando vão mandar os espias. Lá no livro de Números, olha quanto que a gente já caminhou. Então, passado alguns meses, já possivelmente uns 10 meses, acampado no deserto, eles vão ser enviados como espias lá para vigiar a terra, né? Para espiar a terra. E aí, quando eles voltam com o relatório, com a murmuração, eles começam a murmurar, Deus vai sentenciá-los a andar 40 anos pelo deserto. A gente vai ver que esses 40 anos em círculo, eles ficam rodando em círculos, até que toda aquela geração morresse no deserto e uma nova geração nascesse. Então, quando essa nova geração nascer, novamente eles vão ser preparados para possuir a terra prometida. E isso só vai acontecer no final de Deuteronômio, início de Josué. Tá. Mas esses 40 anos tá em Êxodo, esses 40 anos? Não, né? Vai começar agora. Quando eles forem libertos, começa. Só que os primeiros 10 meses tá tranquilo. Sim. Tá bom? Eles estão ainda sendo preparados para possuir a terra. Após os 10 meses, um ano aproximadamente, 1 ano e 2 meses, que alguns vão dizer, eles vão espiar a terra. Quando eles espiam a terra, que eles murmuram, aí eles vão ser sentenciados a peregrinar pelo deserto 40 anos. Sim, entendi. Aí vai ser lá na frente. Que bom, obrigada. A aula ainda está, o povo ainda está preso no Egito. Aí, aqui ainda está preso no Egito ainda está como escravo no Egito. Então, a gente ainda está falando sobre os últimos dias, o último ano no Egito, né? As pragas vão durar aproximadamente 1 ano e 2 meses. Então, o último ano de estadia no Egito. Então, desses 430, né? Isso, desses 430. Tá. Tá bom? Entendi. Então tá bom, que ótimo. Fico feliz que eu tô aprendendo, aí é bom. A aula... Quando a gente aprende assim, entende, a gente fica feliz com a aula, parece que a aula melhor é essa, que é maravilhosa, que eu tô entendendo as coisas agora, eu tô feliz com isso, entendeu? Tô anotando